Capítulo 141. Refém. No corredor mal iluminado, banhado pelo brilho misterioso da lua carmesim, a voz de Charlie ecoou, provocando arrepios na espinha. Sonhando com Susana Matisse de novo? O alarme de Lumian deu lugar a uma raiva crescente. Você está maluco? Se você teve esse sonho novamente, vá até a Catedral do Sol Eterno Ardente mais próximo e encontre um clérigo. Eu não sou seu pai para que você me conte seus sonhos molhados. Lançando um olhar para Charlie, cujo rosto era uma máscara de terror, Lumian controlou suas emoções e falou em voz baixa: relaxe. Isso estava prestes a acontecer. Por enquanto, durma um pouco e procure ajuda na catedral mais próxima ao amanhecer. Charlie parecia à beira das lágrimas. Mas, no meu sonho, ela disse que se eu ousasse procurar ajuda da igreja, ela me mataria no caminho para a catedral. Você se comunicou no sonho? Lumian ficou surpreso. Charlie assentiu freneticamente. Sim. Antes, ela nunca falava em meus sonhos. Ela só me satisfez, calorosa e gentil. Desta vez, ela me avisou. Ela me avisou. Será que Susana Matisse não se transformou totalmente em uma criatura monstruosa e ainda possui algum nível de inteligência? Os pensamentos de Lumian dispararam e ele sentiu uma pontada de simpatia por Charlie. Se Charlie não conseguisse a ajuda dos Beyonders oficiais, ele provavelmente acabaria como as 3 vítimas femininas em Alneton, perdidas em sonhos até perderem a vida. Espera aí, os Beyonders oficiais estão lidando com a situação de Charlie de forma tão descuidada. Eles não consideraram a possibilidade de Charlie ser morto por Susana Matisse. Lumian pensou instantaneamente em Rian, Lea e Valentine. Nenhum deles encerraria o caso de forma tão casual, apenas instruindo a vítima a correr para uma catedral se enfrentasse algum problema. Lembrando como o clérigo da igreja ficou com o lunático no andar de cima e o protegeu após encontrar o fantasma de Montsoris, Lumian ficou desconfiado. Os Beyonders oficiais que supervisionam o caso de Charlie minimizaram intencionalmente a ameaça representada por Susana Matisse, permitindo-lhe retornar ao motel. Eles alegaram que a situação estava praticamente resolvida e o instruíram a procurar ajuda da catedral se surgisse algum problema, tudo para atrair Susana Matisse a se revelar novamente. Percebendo isso, Lumian olhou para Charlie e disse friamente: se você confia em mim, volte para o seu quarto, deite-se, feche os olhos e durma até o amanhecer. Não se preocupe, tudo ficará resolvido. Lumian parecia sereno, mas interiormente ele estava xingando. Volte para o 5º andar. A esta altura, os Beyonders oficiais que monitoram a área deveriam ter detectado a anomalia e estar se preparando para agir. Por que você está parado na frente da minha porta? Você está tentando me pegar? Eu. Charlie hesitou, seus olhos cheios de terror. Tudo será realmente resolvido se eu não fizer nada. Lumian exalou e forçou um sorriso. Lumian recorreu à persuasão e ao engano, desesperado para que Charlie saísse do 2º andar. O rosto de Charlie se iluminou e ele exclamou com entusiasmo: obrigado, obrigado. No momento em que falou, Lumian sentiu o cheiro da vegetação, contaminado por um aroma perturbador. Num instante, vinhas de galhos marrom esverdeados se desenrolaram das paredes, do teto e do chão. Eles lacraram as janelas e portas dos outros quartos. Na escada, uma voz de mulher, ao mesmo tempo sedutora e enervante, soou: Charlie, você realmente vai me trair? Os olhos de Charlie se arregalaram em choque quando ele se virou na direção do som. Ele viu a mulher de seus sonhos, seu cabelo turquesa caindo em cascata da cabeça até o chão, alcançando as paredes circundantes e o teto acima, fundindo-se com vinhas de galhos. Sem o cabelo turquesa cobrindo o corpo, Susana Matisse ficou totalmente exposta, com suas lindas curvas à mostra. Espalhados entre sua carne havia botões de flores e verrugas de árvores, alguns vermelhos, alguns brancos, alguns verdes e alguns marrons. Enquanto ela falava, os botões florais vívidos e as verrugas azuladas das árvores abriam-se e fechavam-se, exalando um líquido viscoso e fétido. A cena repulsiva deixou Charlie com a sensação de ter mergulhado em um pesadelo. Ele ficou ali, tremendo, sua mente uma névoa. Susana Matisse olhou para Charlie com os olhos cheios de carinho. Você esqueceu nossos momentos felizes no sonho? Charlie, eu sou sua esposa. Saindo de seu estupor, Charlie quase desmoronou. Não. Seu idiota. Basta dizer algo para aplacar Susana.
Lumian se amaldiçoou por não ter reagido com rapidez suficiente para silenciar Charlie. A expressão de Susana congelou. Então fique comigo para sempre. Ao ouvir suas palavras, o terror nos olhos de Charlie desapareceu, substituído pela paixão enquanto ele se movia ansiosamente em direção ao ser monstruoso. Um botão de flor úmido na parte inferior do abdômen de Susana se abriu de maneira normal, ao contrário dos outros botões de flores e verrugas de árvores que se fechavam lentamente. Parecia esperar por Charlie. Simultaneamente, Susana olhou feio para Lumian, com a voz fervendo de ódio. É tudo culpa sua. Você incitou Charlie a me trair. Por que você não se olha no espelho e vê o quão horrível e repulsivo você se tornou? Se eu fosse Charlie, teria expulsado você do meu sonho desde o início. Os instintos de Lumian lhe disseram que implorar por misericórdia era inútil. Em vez disso, ele escolheu retaliar e provocar Susana, na esperança de descobrir a sua fraqueza. Apenas parado perto da criatura bizarra, Lumian sentiu uma mistura de alegria e pavor. Ele ansiava por ela, mas resistiu, como se estivesse preso em um redemoinho de desejo, consumido por uma sensação avassaladora de desamparo. Isso provou que ela era muito mais forte que ele. Lumian a amaldiçoou interiormente enquanto seus pensamentos corriam, procurando uma maneira de ganhar tempo. Ele tinha certeza de que os Beyonders oficiais chegariam em breve. O que diabos é esse monstro? Por que ela acredita que é a esposa de Charlie? Esposa. Naquele instante, enquanto Susana Matisse gritava, indignada com suas palavras, uma ideia ocorreu a Lumian. Enquanto seu grito enchia o ar, vinhas e galhos avançavam em direção a Lumian, amplificando o medo que espreitava em seu coração a ponto de quase entrar em colapso. Suas pernas enfraqueceram e seu corpo tremia incontrolavelmente. Reunindo sua crueldade, Lumian conseguiu estender a mão direita, agarrando Charlie, que estava prestes a correr em direção à criatura. Com Fallen Mercury em sua mão esquerda, ele pressionou o sinistro punhal na garganta de Charlie. Susana Matisse parecia perplexa, sua raiva era palpável. O que você está fazendo? Lumian sorriu ameaçadoramente. Esqueci de mencionar que minha arma Beyonder se chama Lâmina Amaldiçoada. Um único corte que tire sangue irá amaldiçoar toda a sua família até a morte, incluindo sua esposa. E você é a esposa de Charlie. Lembrando-se do lunático lá em cima, Lumian suspeitou que o fantasma Montessori teria como alvo não apenas a família imediata, mas também o cônjuge. Embora ele não entendesse como o cônjuge era determinado no misticismo, já que Susana Matisse afirmava ser esposa de Charlie, ele a tratava como tal. Claro, Lumian sabia que permitir que Fallen Mercury amaldiçoasse Charlie com o destino do fantasma Montessori não impactaria imediatamente Susana Matisse. Isso não afetaria em nada a situação atual. Ele apostou que Susana Matisse não sabia disso e que ela podia sentir o perigo em Mercúrio caído. Foi um blefe. A expressão de Susana Matisse congelou e as vinhas e galhos atacantes pararam no ar. Seus olhos verde jade irradiavam ameaça. A visão de Lumian mudou. Viu Guillaume Bennett, o padre com nariz de falcão, vestido com uma túnica branca adornada com fios dourados. O ódio reprimido explodiu como um vulcão. Lumian soltou Charlie e avançou em direção ao Guillaume Bennett que ele havia travado. Mas diante dela estava apenas Susana Matisse. Naquele instante, Charlie, com o rosto repleto de paixão, viu Lumian se aproximando de sua esposa com um punhal. Ele se lançou contra o agressor, gritando, não a machuque. Lumian recuperou o juízo, percebendo que Guillaume Bennett havia se transformado em Susana Matisse, seus botões de flores e verrugas de árvores florescendo um por um. Ela controlou minhas emoções. Em estado de choque, Lumian se contorceu violentamente, agarrando Charlie novamente e pressionando o mercúrio caído contra sua garganta. Susana Matisse não escondeu sua decepção. Após um momento de silêncio, ela separou os lábios vermelhos. De repente, a criatura parou, olhando solenemente para a parede perto da rua Yanashi, no albergue do Coque Doré. No segundo seguinte, seu cabelo turquesa se retraiu e as vinhas e galhos se desintegraram, desaparecendo. O que? Os Beyonders oficiais estão aqui. Lumian observou a figura de Susana Matisse atravessar a parede e desaparecer do corredor. Ele soltou Charlie e o sacudiu, instando-o a acordar. Ele rapidamente instruiu: deite-se na escada do segundo andar e mantenha os olhos fechados até que alguém te acorde. Com isso, Lumian empurrou Charlie e retirou-se para seu quarto, fechando a porta de madeira e fingindo dormir,
assim como os demais inquilinos. Quando Susana partiu, a obsessão desapareceu dos olhos de Charlie. Quando Lumière trouxe de volta a realidade, ele não teve escolha senão seguir as instruções de Lumière. Ele correu até a escada que levava ao térreo, deitou-se e fechou os olhos, fingindo estar inconsciente. Quase simultaneamente, uma tonalidade vermelha preencheu a visão de Charlie e Lumière, como se o sol tivesse nascido prematuramente, anunciando o dia. Minutos depois, uma espada dourada formada a partir da luz cravou-se no chão da rua Yanashi, espetando uma trepadeira turquesa contorcida. Está resolvido? Um jovem com emblema sagrado do sol preso ao peito perguntou ao que brandia a espada. Ele era um homem robusto, com cabelos loiros, sobrancelhas douradas e barba dourada, vestindo um casaco marrom adornado com 2 fileiras de botões dourados. Ele exalou e declarou: nós resolvemos isso por enquanto, mas a menos que encontremos a origem desse espírito maligno, é apenas uma questão de tempo até que ele se regenere lá. Capítulo 142 Árvore Mãe. Os espíritos malignos podem se reformar novamente. O jovem que carregava o emblema sagrado do sol no peito perguntou, surpreso. A partir de seu conhecimento de misticismo e experiência adquirida através de arquivos de casos, ele sabia que, a menos que um espírito maligno possuísse habilidades únicas, a purificação equivalia à aniquilação total. Essas entidades do tipo alma eram fruto da morte de poderosos Beyonders ou de espíritos vingativos que conseguiram romper várias restrições. Os mais poderosos poderiam até exercer um certo grau de divindade, mas a ressurreição e o renascimento não estavam entre suas características. O homem loiro, vestido com um casaco marrom trespassado, endireitou-se e olhou para as trepadeiras que se dissipavam e se contorciam. Depois de pensar um pouco, ele disse: os espíritos malignos podem ter distinções únicas. Sob condições específicas, dependem de um objeto para nascer. Este objeto muitas vezes está no centro do seu território. Enquanto este objeto permanecer intacto, o espírito maligno, mesmo que não totalmente purificado, irá gradualmente reformar-se dentro da área correspondente. Os espíritos malignos assimilariam seus locais de nascimento, fundindo-se com o mundo espiritual e o submundo para obter o poder necessário para manter sua existência. Caso contrário, eles enfraqueceriam lentamente até desaparecerem completamente. Em essência, os espíritos malignos tinham uma gama fixa de atividades e não podiam vagar para longe de seus locais de nascimento. Este era o seu território. O jovem vestido com o emblema sagrado do sol e um manto branco adornado com fios dourados compreendeu aproximadamente o raciocínio. Ele franziu a testa e disse: estamos procurando há dias, mas não encontramos o local de nascimento do espírito maligno, Susana Matisse. Logicamente, Susana Matisse não poderia afastar-se muito do seu território. Se os Beyonders oficiais revistassem cuidadosamente a rua Yanashi e seus arredores, eles certamente localizariam o local de nascimento do espírito maligno e destruiriam o objeto do qual ele dependia. No entanto, esta era Trier, uma cidade com não apenas uma área acima do solo, mas também uma secção subterrânea. Outra rua Yanashi e Le Marché do Quartier do Gentleman espelhavam a área acima, com numerosos caminhos obscuros e espaços vazios. Mais crucialmente, mais profundamente no subsolo, ficava a Trier da Quarta Época. Mesmo para os Beyonders oficiais, era um lugar perigoso que eles mal compreendiam. Como diácono do Le Marché do Quartier do Gentleman Inquisition, Angoulême de François nunca entendeu por que Trier foi reconstruída no topo do local original, logo acima do afundado Trier da Quarta Época, no final da Era. Embora geograficamente ideal, esta decisão gerou inúmeros problemas ao longo dos 1000 anos seguintes. Os purificadores não foram incapazes de resolver os incidentes do Beyonder, eles simplesmente não conseguiam chegar à raiz do problema, escondida nas ruínas subterrâneas de Trier da Quarta Época. Corria o boato de que nem mesmo os semideuses ousavam ou estavam dispostos a se aventurar nessas profundezas. Angoulême embainhou sua espada longa dourada, que parecia ser luz condensada, em uma engenhoca de cabeça humanoide movida a vapor, branco acinzentada, permitindo que ela afundasse nas vértebras correspondentes. Um líquido escuro parecia encher o dispositivo. Um homem de terno branco, colete amarelo e camisa de cor clara, adornado com o emblema sagrado do sol, saiu do Auberge do Coq Doré. Seu cabelo amarelo claro estava bem penteado, uma fita da cor da pele cobria a ponta do nariz e seus lábios eram grossos.
Uma sugestão de ancestralidade do continente sul transparecia em sua pele levemente morena. Deacon, falei com Charlie Colente, relatou ele a Angoulême de François. Angoulême tocou o botão dourado de seu casaco marrom e perguntou, ele está bem? O homem de pele morena balançou a cabeça, respondendo, chegamos bem na hora. Ele não foi ferido fisicamente. Segundo ele, depois de voltar a sonhar com Susana Matisse, embora ela o avisasse, ele ainda optou por procurar ajuda. Ele foi interceptado por Susana Matisse no segundo andar do motel e quase se tornou um com ela para sempre. Pelo menos foi o que ela disse. Este desenvolvimento parecia normal e razoável, alinhado com os detalhes fornecidos pela equipa de elite do Purifier liderada por Angoulême. Nem Angoulême nem os outros dois purificadores tiveram dúvidas. No entendimento deles, o pedido de ajuda de Charlie estava de acordo com as instruções de ir até a Catedral do Sol Eterno Ardente mais próxima. Angoulême examinou a rua Nashi, incomumente silenciosa, e assentiu levemente. Por enquanto, vamos deixar Charlie Colente de lado. Mas se não encontrarmos o local de nascimento de Susana Matisse em 2 semanas, considere arranjar um emprego civil para lhe dizer-lhe a verdade. Este foi o procedimento padrão usado pelos Beyonders oficiais para proteger pessoas comuns que ainda não tinham escapado completamente da influência dos eventos Beyonder. É claro que muitas vezes parecia que eles tinham resolvido o problema e informado a vítima para viver em paz, apenas para que a pessoa morresse misteriosamente semanas, meses ou anos depois. Angoulême continuou, temos 2 prioridades. Primeiro, investigue esta área, incluindo o subsolo, para encontrar o local de nascimento de Susana Matisse. Segundo, localize a pessoa que nos avisou com a carta. Ele parece ter um conhecimento profundo de Susana Matisse. Antes de libertar Charlie, Angoulême e sua equipe investigaram, secretamente o albergue do Coque Doré, mas não encontraram áreas suspeitas que pudessem ser o berço do espírito maligno. Além disso, eles usaram métodos Beyonder para verificar o encontro e a confissão de Charlie. Confirmaram que a vítima interagiu com pessoas comuns desde o momento em que rezou a Susana Matisse até ser detida pela polícia. Foi por isso que Angoulême sugeriu não se preocupar com a situação de Charlie por enquanto. Quanto ao remetente, ele tinha métodos impressionantes e ampla experiência em anti-adivinhação e anti-rastreamento. Ele escolheu usar uma criatura do mundo espiritual para escrever e enviar a carta. Vale a pena notar que mesmo usando o mesmo encantamento descritivo para invocar uma criatura do mundo espiritual, um diferente provavelmente apareceria a cada vez. O desafio de usar apenas uma descrição de 3 linhas era que ela poderia potencialmente corresponder a centenas de milhares de criaturas do mundo espiritual, se não mais. O que eles poderiam convocar a cada vez dependia apenas do acaso. Sem um médium correspondente e uma descrição que destacasse as características únicas do sujeito, era quase impossível localizar o espírito-alvo usando apenas o encantamento. A maioria das criaturas do mundo espiritual simplesmente não eram distintas o suficiente. Angoulême já havia procurado ajuda de colegas adeptos do assunto. Utilizando a carta como médium, ele tentou invocar a criatura associada do mundo espiritual, na esperança de obter alguma pista dela. Infelizmente, quer tenha sido o transcritor, o autor ou um remetente da carta, eles saíram de mãos vazias. O problema poderia ter sido uma falha na declaração descritiva, ou talvez a criatura correspondente do mundo espiritual tenha percebido suas más intenções e recusou a convocação. Mesmo com um ritual de invocação perfeito, ele ainda poderia falhar se as criaturas do mundo espiritual que se enquadrassem na descrição se recusassem a responder. Somente aquelas sequências habilidosas em convocação poderiam aumentar significativamente as chances ou até mesmo forçar o problema. Naturalmente, os Beyonders raramente enfrentavam tais obstáculos. Suas descrições de 3 linhas lançam uma ampla rede, enredando inúmeras criaturas do mundo espiritual, com um punhado sempre ansioso para entrar no mundo real e absorver um pouco de espiritualidade. Lumière fingiu dormir, pronto para fugir a qualquer momento. Só quando o relógio da catedral próxima bateu 6 horas é que ele se permitiu um suspiro de alívio. Parece que a batalha entre os Beyonders oficiais e Susana Matisse terminou. Eles nem perceberam que eu a confrontei brevemente. Lumière saiu da cama e esfregou o rosto. Ele não tinha certeza se os Beyonders oficiais haviam neutralizado completamente Susana Matisse ou se essa provação realmente havia acabado. Relembrando o intenso ódio que Susana sentia por ele,
Lumian sabia que não podia confiar apenas na esperança. Ele decidiu escrever uma carta para a Madame Mágica, relatando seu encontro com o Sr. K e perguntando sobre a natureza e as fraquezas de Susana Matisse. Para garantir, ele também planejava perguntar a ela, vice-presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelos Encaracolados, afinal, a senhora maga não era onisciente. Depois de escrever as duas cartas e arrumar a sala, Lumian convocou 2 mensageiros em intervalos de 10 minutos, garantindo que cada um levasse a carta correta. Quando ele terminou de se lavar e voltou para o quarto 207, já havia 2 respostas esperando em silêncio na mesa de madeira. Uau, Madame Magician também é rápida. Os mensageiros se encontraram. Se sim, sobre o que eles conversariam? Lumian murmurou, pegando uma das respostas. A carta era de ela. Casos semelhantes ocorreram nos continentes Norte e Sul. Homens e mulheres muitas vezes sonhavam com o sexo oposto e praticavam atos íntimos, acabando por morrer de exaustão. Se as vítimas têm parceiros ou amantes, estes inocentes são mortos um a um por criaturas como Susana Matisse. Essas criaturas parecem acreditar que são a esposa do sonhador. Disse que tais criaturas possuem habilidades poderosas equivalentes aos Beyonders de sequência média. Alguns detalhes sugerem que Susana pode já ter morrido, tornando-se um espírito vingativo ou maligno. É realmente muito poderoso. Lumian relembrou seu encontro na noite anterior, percebendo que sem a dissuasão de Fallen, Mercury, Charlie como um refém, e a convicção de Susana de que ela era a esposa de Charlie, ele poderia ter sido derrotado em 1 minuto. Depois de queimar a resposta de ela com uma chama conjurada de sua espiritualidade, Lumian desdobrou a carta da Senhora Maga. Não tenho certeza se devo parabenizá-lo ou sentir pena de você. Suas chances de encontrar um abençoado de um deus maligno parecem maiores do que as dos Beyonders comuns. Isto pode ser devido à corrupção selada dentro de você. É difícil explicar esse fenômeno usando a lei da convergência das características do Beyonder. São mais como forças repulsivas rejeitadas por este mundo, atraindo-se umas às outras. Essa é a minha teoria. Não posso garantir sua precisão. Se eu estiver errado, não se esqueça de me informar e dar a resposta correta. Com base no seu relato, suspeito que Susana já acreditou em um deus maligno, que lhe concedeu uma força equivalente a uma sequência 5. Esse deus maligno atende pelo pseudônimo de Árvore-Mãe do Desejo neste mundo. Não tente entendê-la, muito menos adivinhar seu título verdadeiro e completo. Susana é provavelmente um espírito da árvore caída ou espírito da luxúria, também conhecido como bebê cupido em algumas regiões. Eles podem aparecer como homens ou mulheres, praticando atos íntimos nos sonhos e absorvendo a energia da vítima. Com o tempo, sua possessividade os leva a acreditar que são o cônjuge da vítima, levando-os a matar o parceiro ou amante da vítima num acesso de ciúme. No entanto, Susana também exibiu características de uma entidade do tipo alma. É altamente plausível que ela tenha morrido em um acidente ou não tenha conseguido suportar a bênção, transformando-se em um espírito maligno. Ela ficou cada vez mais paranoica, agarrando-se aos seus instintos. Capítulo 143 – Mentira. Tendo delineado brevemente a natureza e as tendências territoriais dos espíritos malévolos, a mulher conhecida como maga continuou, embora o poder de Susana Matisse esteja no mesmo nível de uma sequência 5, não é impossível para você lidar com ela. Você poderia usar o punhal em Charlie e trocar o destino de encontrar o fantasma de Montsoris pelo dele. Depois que o fantasma de Montsoris mata a Susana Matisse, você pode transferir o destino de encontrá-lo de volta para a faca. Tudo bem, isso foi uma piada. Este plano tem muitas incertezas. É praticamente impossível conseguir. Em primeiro lugar, o fantasma de Montsoris só pode matar quem o encontrar. Em segundo lugar, mesmo que o fantasma de Montsoris mate Susana Matisse, você não saberá. Você não seria capaz de mudar o destino a tempo sem afetar Charlie. Em terceiro lugar, Charlie não deveria ser órfão. Seus pais e irmãos ainda podem estar vivos. Ninguém sabe se o fantasma de Montsoris deixará Trier para matar. Em quarto lugar, o fantasma de Montsoris pode não ser capaz de matar Susana Matisse. Em quinto lugar, o próprio Charlie admitiu que ele e Susana estão misticamente ligados como marido e mulher. Estou dizendo tudo isso principalmente para desencorajá-lo de seguir esse caminho. Usar Charlie como refém sugere que você está inclinado a correr tais riscos. Na verdade,
Esta situação apresenta uma crise e uma oportunidade. Para você, a melhor solução é pedir ajuda ao Sr. K para lidar com a ameaça representada por Susana Matisse. Lembre-se de que pedir ajuda é uma forma eficaz de construir relacionamentos e ganhar a confiança de alguém. É claro que a outra parte deve estar disposta e ser capaz. Você pode mostrar seu potencial e fazer o Sr. K ver que você é valioso. Te desejo muita sorte. Espero que você possa ganhar rapidamente a confiança inicial do Sr. K e ingressar nessa organização. A reação inicial de Lumian à carta foi que Madame Maga atendia devagar e devagar. Ela parecia gostar de encontrar desculpas nobres e muitas vezes alimentava noções absurdas que beiravam o absurdo. Isto contrastou fortemente com a resposta sucinta e polida de Madame Ella. Este estilo de escrita deve ser a marca registrada da Senhora Maga. Lumian franziu os lábios, convocou sua energia espiritual e acendeu uma chama, queimando o papel em sua mão. Depois de ler as duas cartas, ele descartou a ideia de usar Fallen Mercury para resolver seu problema com Susana Matisse. Seus destinos estiveram entrelaçados por mais do que apenas um breve momento. Não poderia ser tão simples quanto apagar o destino de encontrar o fantasma de Montsouris. Em comparação, buscar a ajuda do Sr. K era de fato uma solução eficaz que Lumian não havia considerado. Isso poderia rapidamente preencher a lacuna entre ele e o Sr. K, cumprindo a missão da Senhora Maga. Depois de refletir por um momento e determinar como abordar o Sr. K e demonstrar seu valor, Lumian vestiu um uniforme de trabalhador azul acinzentado, colocou um boné azul escuro e saiu da sala 207. Ao chegar ao andar térreo, Lumian viu Charlie parado perto da entrada, vestindo camisa de linho e calça preta. "O que você está fazendo?" ele perguntou com um sorriso. Charlie forçou um sorriso. O nome oficial do estabelecimento era Pawnbroker Shop ou Pawn Soap Company. Para a casa de penhores, Lumian se aproximou de Charlie e baixou a voz. "Você está bem?" Charlie olhou ao redor e deu um sorriso amargo. "Eles disseram que não há problema desta vez. Susana, esse espírito maligno, foi purificada. Quer haja um problema ou não, a vida tem que continuar." Ouvi isso de um hóspede do hotel. Parece muito sofisticado, certo? De qualquer forma, para pessoas como nós, um dia sem trabalho, nos coloca à beira da ruína financeira. Logo estaríamos com fome novamente. Tenho que penhorar o colar de diamantes por dinheiro. Você sabe, só o dinheiro dá às pessoas uma sensação de segurança. Roupas e joias não podem fazer isso. Até comida falta. Neste ponto, a excitação de Charlie cresceu. Madame Alice disse que o colar vale 1.500 veludo. Se eu penhorar, devo conseguir cerca de 1.000. Meu Deus! Nunca vi 1.000 veludo antes. Mesmo que eu me tornasse capataz, levaria anos, talvez mais de uma década, para economizar tanto. Quando chegar a hora, almoçaremos em um café na Rue des Blouses Blanches. Quero caldo do var, carne salgada e grossa com molho de vinho tinto e lombo de maçã. Você não aprendeu mais nada no Hotel do Cygne Blanc, apenas os nomes dos pratos. Lumian resmungou perguntou pensativo, "Você quer que eu proteja você?" Charlie riu. "Eu ficaria com medo de carregar tanto dinheiro sozinho." "Ciel, talvez você ainda não tenha tido essa experiência, pensar que todo mundo é um ladrão que vai roubar você nas ruas. Eu me senti assim quando ganhei o colar. Eu estava tão nervoso que quase desmaiei. Você pode imaginar?" "Sim." Lumian sorriu. "Provavelmente não terei essa experiência. Nem agora, nem nunca, porque sou eu quem faz os outros pensarem que quero roubá-los. Tomemos como exemplo Margot, que acabara de desembolsar mais de 1.000 veludo, quase o suficiente para comprar o colar de diamantes." O sorriso de Charlie congelou. Depois de alguns segundos, ele forçou um sorriso e disse, "É por isso que quero que você venha comigo à casa de penhores." Ele duvidava seriamente dos meios de Ciel ganhar dinheiro. Seu vizinho era claramente capaz e inteligente, mas ele não estava com pressa para encontrar um emprego. Ele perambulava diariamente, aparentemente sem problemas financeiros, mas morava no albergue do Coq Doré, não no Hotel do Cygne Blanc. Lembrando-se de como Ciel se passou por advogado para se infiltrar na delegacia, forneceu informações vitais e o ajudou a sobreviver à ameaça de Susana Matisse, Charlie sentiu que era uma pequena preocupação. Mesmo que Ciel seja um ladrão, assaltante ou vigarista, ele arriscou a vida para me ajudar. Satisfeito com a expressão apreensiva de Charlie, Lumian perguntou, sorrindo,
Para qual casa de penhores você vai? Ouvi dizer que as casas de penhores do Quartier de l'Observatoire oferecem preços melhores. Charlie já havia decidido. Lumière assentiu. Na verdade, estou indo para o Quartier de l'Observatoire. Ele planejava pedir ao ostatro as informações de contato do Sr. Charlie e ficou emocionado. Ele gastou colossais um veludor para presentear Lumière com uma torta de churrasco, pão com creme e vinho de ameixa. Naturalmente, isso incluía a sua própria porção. Lumière aceitou, graciosamente. Saindo da rua Anashi, Charlie estremeceu ao ver Lumière indo direto para a placa de transporte público. Ele olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto, e sussurrou: ontem à noite, você disse que sua lâmina se chamava lâmina amaldiçoada. Alguém que seja afetado por isso realmente fará com que toda a sua família morra. Antes de conhecer Susana Matisse, Charlie nunca acreditou nessas coisas. Mesmo que ele tivesse ouvido falar deles, eles eram apenas motivo para ostentação e histórias fantásticas. Mas agora, ele não podia deixar de se perguntar se Ciel realmente empunhava uma arma mística. Lumière virou-se para Charlie e sorriu. Quer dar uma chance? Charlie estremeceu e sorriu timidamente. Eu acredito em você. Você? Bem, eu estava blefando com Susana Matisse ontem à noite. Sou apenas um cara comum. Se não tivesse feito isso, estaria morto. Lumière disse, ainda sorrindo. A história de Courcelles que eu inventei não me lembra? Você já ouviu falar da lenda do fantasma de Montsoris quando aquele maníaco estava tendo um ataque de clareza, certo? Os olhos de Charlie se arregalaram em compreensão. É isso. É uma versão da lenda do fantasma, de Montsoris. Ciel é um mestre do engano. Uma pessoa comum conseguiu enganar aquele espírito malévolo, Susana Matisse, e salvou nossas vidas. Eu só conto histórias fantásticas em bares e ocasionalmente minto. Não posso nem começar a me comparar a ele. Ele tem coragem e inteligência. Uma pessoa assim está destinada a crescer. Vendo que Charlie realmente acreditava na mentira que acabara de contar, Lumière fez o possível para manter a cara séria. Ele perguntou seriamente, seus pais ainda estão vivos? Você tem irmãos? Ponto. Charlie foi pego de surpresa e saltou para o lado como um coelho assustado. Por que você pergunta? Será que a lâmina amaldiçoada é real? Ele está tentando descobrir quais membros da família tem. Lumière não conseguiu mais conter o riso. Você não está realmente com medo, está? Você não é facilmente enganado? Charlie deu um tapa na testa, exasperado com a ideia do instrumento idiota. Ele não conseguia distinguir quais palavras de Ciel eram falsas e quais eram verdadeiras. No entanto, depois de receber uma pegadinha, ele sentiu ainda mais certeza de que a lâmina amaldiçoada era falsa e baseada na lenda do fantasma de Montsoris. Ciel adora usar tais invenções para enganar os outros, assim como o instrumento idiota. HMM. A história de Courcelles é boa. Agora que é meu, vou usá-lo hoje à noite no bar para assustar as pessoas. Os dois chegaram ao Quartier de l'Observatoire em carruagem pública. Charlie pediu informações várias vezes antes de finalmente encontrar a casa de penhores de Pio. Instalado em um prédio branco de 7 andares, apresentava pilares, arcos, esculturas em relevo e grandes janelas. Gravadas acima da grande entrada estavam as palavras: liberdade, igualdade, fraternidade e liberdade para penhorar qualquer item, igualdade para discriminar quem vem penhorar alguma coisa. Fraternidade para aproveitar todas as oportunidades para baixar os preços. Lumière não pôde deixar de criticar. Quão ridículo é uma casa de penhores gravar o slogan político da República na sua porta. Dentro do salão havia vários balcões, com fileiras de bancos na frente deles. No momento, dezenas de pessoas estavam sentadas ali, esperando que o balconista avaliasse seus itens e ligasse para seu número. Charlie encontrou facilmente um balcão vazio e entregou o colar de diamantes. Ele recebeu um recibo com o nome do item e o número correspondente para avaliação. Logo, o número de Charlie foi chamado do balcão. Ele se aproximou com ansiedade, apenas para voltar parecendo como se seu espírito tivesse sido esmagado. Lumière, que folheava os jornais no corredor, perguntou confuso: o que há de errado? Charlie falou atordoado, sua voz tingida de decepção: esse colar é falso. Só vale 12 vereador. Capítulo 144. Condições. Falsas. A sobrancelha direita de Lumière se contraiu,
Como se o destino estivesse zombando impiedosamente de Charlie. Charlie abandonou seus frágeis princípios e dormiu com Madame Alice por dias, apenas para se envolver em um processo judicial com risco de vida e perder seu emprego como aprendiz de atendente, tudo por um colar de diamantes falsificados. Por alguma razão, Lumian sentiu uma vontade repentina de desafiar o destino. Este não era problema dele, mas ele não conseguia se livrar da sensação. Para o inferno com esse destino inevitável. Você zomba de mim, então eu vou zombar e provocar você em troca. Naquele momento, Lumian começou a compreender outro aspecto dos princípios de atuação do provocador, ainda que de forma grosseira e imprecisa. Ele olhou para Charlie e perguntou pensativamente, você acha que Madame Alice mentiu para você, ou a Casa de Penhores viu sua situação desesperadora, sabendo que você não poderia determinar a autenticidade do colar, e usou isso como desculpa para oferecer o preço mais baixo possível? Eu não sei. Charlie estava perdido e com dor. Depois de uma pausa, acrescentou com dificuldade, suspeito que seja Madame Alice. Olha, há tantas pessoas aqui penhorando seus itens. Os avaliadores lidam com dezenas ou centenas de itens todos os dias, a maioria deles valiosos. Eles não podem simplesmente mentir para mim, certo? Sei como ela poderia. Charlie não conseguia continuar. As casas de penhores não podem enganar a todos igualmente. Reduzir a oferta o máximo possível, especialmente para itens caros. Lumian zombou. Por que não? Muitas pessoas ricas não acumulam fortunas através da bondade do trabalho árduo. Se eles podem enganá-lo com uma falsificação, por que oferecer o verdadeiro? Talvez Madame Alice seja uma dessas pessoas. Ela pode nem ser tão rica. Ela confiou em ficar no hotel do Signe Blanc para enganar um rapaz crédulo como você. Lumian não desconfiava de todas as pessoas ricas. Muitos fizeram fortuna através de talento, trabalho duro e oportunidades como Aurore. Atormentado pelas palavras de Lumian, o rosto de Charlie se contorceu de raiva. Ele murmurou para si mesmo amargamente, isso mesmo. Durante esse tempo, Madame Alice nem sequer me ofereceu uma grande refeição. Ela só me chama ao quarto dela às 7 ou 8 da noite para serviço. Você é tão ingênuo. Você é mesmo de rei. Lumian não podia evitar a palma da mão. Ele se levantou disse, pegue esse colar de volta. Vamos tentar outra casa de penhores. E se for real? Charlie ficou surpreso. Tudo bem, tudo bem. Lumian pediu-lhe, esteja vigilante. Não podemos deixá-los trocar o colar. Sim. Charlie fez o possível para se recuperar. Tenho estudado esse colar diariamente e recentemente memorizei cada detalhe. Depois de recuperar o colar de diamantes, Lumian acompanhou Charlie a duas outras casas de penhores no Quartier de l'Observatoire. Os resultados da avaliação foram os mesmos de antes. O colar era falso e valia apenas 11 a 15 veludo. A frustração de Charlie aumentou e ele desmoronou. Lumian olhou para ele e o consolou. Pelo menos você pode conseguir uma dúzia de veludo. Vai durar mais de uma semana. Com o dinheiro, você pode comprar bebidas para os garçons nos cafés da Rue des Blouses Blanches e pedir-lhes que o ajudem a encontrar um novo emprego. Incluindo o aluguel, Charlie gastava cerca de $1 milhão por dia. Se ele evitasse o bar underground, suas despesas seriam ainda menores. Sim. Charlie suspirou. Ele ficou totalmente desapontado. Mas depois de aceitar a realidade, ele encontrou um raio de esperança. Lumian hesitou antes de sugerir, não podemos descartar outras possibilidades. Por exemplo, as casas de penhores por aqui podem ter formas secretas de comunicação. Eles poderiam ter como alvo específico pessoas como você, aquelas que não se vestem bem e penhoram itens valiosos sem a documentação adequada. Que tal levar o colar a uma joalheria especializada para avaliação? Teríamos que pagar uma taxa. O rosto de Charlie ficou nublado de preocupação. Se a avaliação confirmasse sua autenticidade, seria ótimo. Mas se revelasse falso, os seus já escassos bens seriam reduzidos em 1/3 ou até metade. Lumian suspirou e ofereceu, dê-me o colar de diamantes e encontrarei um amigo para avaliá-lo para você, alguém que não cobrará. Você ainda tem algum dinheiro para passar o dia, certo? Tenho 2,6 sobrando. Com esperança nos olhos, Charlie entregou o colar de diamantes para Lumian. Enquanto Lumian guardava o colar, ele sorriu e perguntou,
Você não está preocupado que a avaliação possa provar que é genuíno, mas vou devolver um falso para você e alegar que não há problema com a avaliação da casa de penhores. O rosto de Charlie ficou tenso mais uma vez. Depois de um momento, ele exalou e admitiu: eu confio em você. Além disso, já considerei isso falso. Lumian despediu-se de Charlie e caminhou em direção à Place do Purgatoire. Perto das catacumbas, Ostatru ocupou seu assento habitual de frente para a fogueira, vestido com um manto preto com capuz. Lumian se aproximou e perguntou com uma pitada de diversão: você nunca muda de área? Osta riu e respondeu: minhas habilidades de adivinhação e interpretação são bastante precisas. Muitas pessoas apresentaram seus amigos. Se eu mudar de local, não perderei minha clientela. Eles são todos veludor. O que você quer dizer com clientela? Eles são claramente um bando de idiotas, comentou Lumian, meio brincando e zombeteiramente. Osta não se atreveu a discutir. Lumian perguntou: preciso discutir algo com o senhor. Como posso contatá-lo? Então ele não está aqui para mim. Osta suspirou de alívio e rapidamente respondeu: quem já participou da reunião pode ir direto para a sede do Psychic, localizada no prédio onde ocorreu a nossa reunião. Na Rue Scheer, 19, bata na sala 103 com 3 batidas longas, 2 curtas e uma longa. Alguém irá levá-lo para ver o senhor. Se você não quiser ir pessoalmente, pode enviar uma carta. Endereço: sala 103, 19 Rue Scheer, Avenue do Boulevard. O destinatário é Glaume Pierre. Que nome falso. O ritmo das batidas é diferente do da reunião. O Sr. K nunca me contou isso. Ele achava que Osta me informaria. Lumian assentiu, despediu-se de Osta e voltou à superfície. Na entrada das catacumbas, ele avistou um grupo de visitantes carregando velas brancas acesas, seguindo o administrador através do arco formado naturalmente e entrando no Império da Morte. Desviando o olhar, Lumian pegou uma carruagem pública até o número 19 da Rue Scheer, na Avenue do Boulevard. Ele abaixou o boné e bateu na sala 103. A porta de madeira vermelho escura se abriu, revelando um jovem bonito com cabelos castanhos na altura dos ombros, parecendo um artista. O rapaz examinou Lumian com seus olhos castanhos escuros por alguns segundos. Quem é que você está procurando? Eu sou Ciel. Preciso falar com o Sr. K, Lumian respondeu sem rodeios. O jovem inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse ouvindo um som fraco. Logo, ele instruiu Lumian: siga-me. O rapaz o conduziu a um quarto de estilo vintage e revelou uma porta secreta escondida dentro do vestiário. Uma escada descia para o subsolo, com paredes de cada lado adornadas com lâmpadas a gás envoltas em grades pretas. Lumian entrou no porão e atravessou um curto corredor antes de chegar a uma câmara bastante árida. Ele suspeitava que outras saídas estivessem presentes, algumas possivelmente conectando-se a áreas no subsolo de Trier. Naquele momento, o Sr. K estava recostado em uma poltrona, vermelha, o rosto escondido pela sombra de seu grande capuz. O organizador do encontro estudou Lumian sem palavras, exalando um enervante ar de intimidação. Lumian apertou o boné e sorriu. Bom dia, Sr. K. Preciso de sua ajuda. O preço que terei que pagar é a sua decisão. K permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de perguntar em um tom profundo e rouco: a turba do Poisons Pur sabe que você matou Margot? Como esperado. Lumian não ficou surpreso que o Sr. K tivesse informações sobre ele. Quando compareceu à reunião, ele envolveu deliberadamente o rosto em bandagens para recriar sua aparência quando matou Margot. Ele queria que o Sr. K estivesse ciente disso e demonstrasse seu valor e natureza impulsiva. Isto também poderia ajudar a ganhar a confiança do Sr. K. Lumian balançou a cabeça. É outro problema. Lumian contou seu encontro com Charlie e como ele o ajudou a escapar de sua situação, apenas para ser desprezado por Susana Matisse e quase morto por aquela criatura peculiar. Felizmente, os Beyonders oficiais chegaram a tempo. Ele não mentiu, mas também não compartilhou muitos detalhes. Isso estava alinhado com as informações que ele buscava na reunião. O Sr. K ouviu atentamente e perguntou em voz baixa: você quer proteção divina? Proteção divina? Você não está se superestimando. Apenas proteção. Lumian pensou silenciosamente e acenou com a cabeça solenemente. Sim. O Sr. K disse asperamente: essa criatura é provavelmente um ser do tipo alma, semelhante a um espírito maligno. Normalmente,
Isso não afetaria você desde que você saísse do distrito comercial. No entanto, os Beyonders oficiais claramente demonstraram interesse neste assunto. Se você se mudar agora, poderá levantar suspeitas. Além disso, se Susana Matisse se lembrar ou mesmo marcar você, você poderá ser atacada em qualquer lugar. Muitas habilidades podem superar as limitações de distância. Não há necessidade da criatura realmente deixar seu território. Não admira que as duas senhoras não tenham sugerido que eu fosse embora. Lumian assentiu pensativamente. O que devo fazer então? O Sr. K falou deliberadamente. Posso oferecer alguma proteção, mas você precisa fazer algo por mim. O que é? Lumian perguntou ansiosa. O Sr. K juntou as mãos e disse, junte-se a qualquer gangue no distrito comercial e torne-se um líder. Então a organização por trás do Sr. K quer controlar indiretamente o distrito comercial? Lumian concordou sem hesitação, sem problemas. O Sr. K assentiu lentamente e segurou o dedo indicador esquerdo com a mão direita. Então, ele arrancou o dedo, expondo uma ferida sangrenta e ossos brancos fantasmagóricos. Lumian estremeceu com a visão. Surpreendentemente, nenhum sangue fluiu do ferimento ou do dedo do Sr. K. Em vez disso, pairava na borda, torcendo-se e contraindo-se à medida que gradualmente curava. Leve isso com você. Pode ajudá-lo em momentos críticos. O Sr. K jogou o dedo decepado para Lumian. A carne da mão esquerda sem dedo se contorcia violentamente, como se um novo dedo estivesse prestes a brotar. Capítulo 145 Taxa de serviço. Lumian habilmente estendeu a mão direita, arrancando o dedo decepado do ar. Sentindo seu peso e o calor que ainda não havia se dissipado, ficou surpreso e perturbado. Ele previu que o Sr. K ofereceria alguma forma de proteção, mas não esperava que o homem arrancasse seu próprio dedo e o jogasse para ele, alegando que poderia ser útil em uma situação difícil. Isso era algum tipo de piada de mau gosto. Deixando de lado a utilidade duvidosa de um dedo decepado, o Sr. K não se preocupava com as possíveis consequências de entregar um pedaço de sua própria carne. No mundo do misticismo, a carne e o sangue detinham um poder significativo. Nas mãos erradas, podem levar a consequências desastrosas. Ninguém queria se tornar alvo de uma maldição horrível sem razão. Dadas as habilidades formidáveis do Sr. K e seu conhecimento do misticismo, a ponto de poder atuar como notário, Lumian suspeitava que o homem tinha uma maneira de anular os vários perigos associados à separação de sua carne. Foi por isso que ele se atreveu a cortar o próprio dedo e entregá-lo. Além disso, o dedo destacado estava claramente imbuído de magia. Eu me pergunto se posso negociar a perspectiva de encontrar o fantasma de Montsoris com o Sr. K usando Fallen Mercury, tirando sangue ao cortar este dedo. Como rei brincalhão de Cordu, Lumian nunca teve falta de ideias não convencionais. Suprimindo o impulso, ele desviou o olhar do dedo para o senhor a essa altura. O Sr. K havia regenerado um novo dedo, ligeiramente úmido e coberto por uma pele delicada e clara. Obrigado, murmurou Lumian, guardando o dedo decepado no bolso de seu uniforme azul ardósia de trabalhador. O Sr. K deu um breve aceno de cabeça e disse, você pode ir embora. Não se esqueça do nosso acordo. Mais uma coisa. Lumian produziu o colar de diamantes. Você poderia me ajudar a determinar se é real ou falso. Preciso trocá-lo por algum dinheiro. Ele já devia um favor ao Sr. K, ele não se importava em dever um pouco mais. E se ele não conseguisse pagar a dívida? Na pior das hipóteses, ele se venderia à organização por trás do Sr. K. Esse foi o fim do jogo de Lumian. O Sr. K instruiu o atendente que conduziu Lumian ao subsolo para passar o colar de diamantes para ele e examinou-o. Pelo canto do olho, Lumian pôde ver um brilho dourado emanando das sombras sob o capuz do senhor. Depois de alguns segundos, o Sr. K devolveu o colar ao atendente. É falso. O artesanato é bastante impressionante, no entanto. Vale 50 veludo. Tudo bem. Lumian não se preocupou em esconder sua decepção, acrescentando, também preciso de um conjunto de documentos de identificação. Depois de receber a afirmação do Sr. K, Lumian saiu da Rue Cheia, 19, e pegou uma carruagem pública de volta ao Le Marché do Quartier do Gentleman. Seus pensamentos oscilavam entre ingressar em uma gangue sem levantar suspeitas, ponderar o propósito do dedo decepado e inventar maneiras de fazer com que as casas de penhores pagassem mais pelo colar de diamantes falsificados, pelo menos 30 veludo. Em meio a esses pensamentos, uma ideia começou a se cristalizar.
Simultaneamente, ele planejava encontrar algumas casas seguras no bairro Le Marché do Quartier du Gentleman e no Quartier do Jardim Botanique antes do meio-dia, do tipo que não exigia identificação. Ainda tem 850 veludor e 24 copete comigo. Depois de reservar os 400 restantes para o corretor de informações Anthony Reid, terei 450 veludor sobrando. Posso alugar 2 ou 3 casas seguras. Lumian calculou cuidadosamente seus bens restantes. Ele franziu os lábios, sentindo uma urgência em deixar o dedo decepado do Sr. Cano Auberge do Coque d'Oré antes de conseguir um quarto. Por volta das 15 horas, Lumian encontrou quartos no Le Marché do Quartier du Gentleman, na Rue des Blusas Blanches, e no Quartier do Jardim Botanique, na Rue des Pavés, nenhum dos quais exigia identificação. Naturalmente, havia uma sobretaxa por tal descrição. O primeiro não era melhor que o quarto 207 do Auberge do Coque d'Oré, custando 6 veludor por semana. Este último, mais parecido com o apartamento alugado de Ostatru, era vizinho de operários do Sul e custava 10 veludor por semana. Lumian pagou adiantado 4 semanas de aluguel, mas não recebeu descontos. Voltando ao Auberge do Coque d'Oré, ele folheou um pouco a estética masculina, usando cosméticos para suavizar seus traços marcantes, adicionar sombras e aparar as sobrancelhas. Logo, Lumian completou seu disfarce inicial, transformando-se em um homem de aparência comum, de 20 e poucos anos, com um ar perigoso. Depois de pentear o cabelo preto e dourado, ele colocou um boné azul escuro, pegou o dedo decepado do Sr. K e seguiu para a Salle de Balbrise, na Avenue du Marché. Ao contrário de outros convidados, ele não entrou diretamente. Em vez disso, ele parou entre o prédio K e a estátua esférica branca feita de incontáveis crânios, dirigindo-se aos 2 gangsters que guardavam a entrada. Preciso ver o Barão Brignais. Sem esperar pela resposta, ele acrescentou: diga ao Barão que é Ciel, do nosso último encontro. Ele ficará satisfeito em me ver novamente. Os 2 bandidos trocaram olhares, não ousando atrasar os negócios do Barão. Um deles entrou no salão de baile. Em menos de 5 minutos, o membro da gangue reapareceu, dizendo a Lumian: o Barão quer que você o encontre onde o viu pela última vez. O café no 2º andar? Lumian sorriu. Com as mãos nos bolsos, subiu as escadas e entrou na Salle de Balbrise, avistando o Barão Brignais com um cachimbo cor de mogno. O cavalheiro usava um terno preto fino de tweed, uma meia cartola por perto e um anel brilhante na mão esquerda. 4 bandidos o flanquearam. Sentar. Os olhos castanhos do Barão Brignais examinaram a sala, seu sorriso indicando o assento do outro lado da mesa. Lumian se aproximou e sentou-se, estudando as feições marcantes e os cabelos castanhos naturalmente cacheados do Barão Brignais, e disse: boa tarde. Nos encontramos novamente. O Barão Brignais bateu na base do cachimbo, sorrindo, enquanto perguntava: o que o traz aqui? Lumian mostrou o colar de diamantes falsificados de Charlie, afirmando calmamente: estou precisando de dinheiro e quero penhorar este colar para você. Vale 1.500 veludor. Vou levar 1.000. O Barão Brignais voltou-se para um subordinado e ordenou: peça alguém para avaliá-lo. Sim, Barão. Um bandido com hematomas visíveis na testa saiu do café. Brignais avaliou Lumian novamente, balançando a cabeça em aprovação. Nada mal. Suas habilidades de maquiagem já percorreram um longo caminho. Embora ainda falho, você não é mais tão fácil de reconhecer. Obrigado pela dica, Lumian sorriu. A estética masculina é um grande recurso. Eles conversaram um pouco até que o bandido que havia saído do café voltou com um homem de cerca de 40 anos, vestido com terno formal e gravata borboleta, carregando uma caixa de ferramentas. Depois de avaliar o colar, o homem se aproximou do Barão Brignais, colocou o colar sobre a mesa e sussurrou: é falso. Instantaneamente, todos os bandidos presentes sacaram seus revólveres. O Barão Brignais observou Lumian, que parecia não se incomodar com a declaração do avaliador ou com as ações dos bandidos. Seu sorriso nunca vacilou quando ele acenou para o avaliador: você pode sair. Sim, Barão. O avaliador saiu apressadamente do café. O Barão Brignais largou o cachimbo de mogno e brincou com o anel de diamante na mão esquerda. Ele perguntou a Lumian, ainda sorrindo: você sabia que este colar era falsificado? Lumian sorriu também. De fato. Antes que ele pudesse terminar, os bandidos apontaram seus revólveres para ele.
Intrigado com a compostura de Lumian, o barão Brignais perguntou: você previu que alguém verificaria a autenticidade do colar? O sorriso de Lumian permaneceu firme. De fato. Os olhos do barão Brignais se estreitaram. Sabendo de tudo isso, por que você ainda tentaria pedir emprestado meu veludor com um colar falso? O que faz você pensar que eu atenderia seu pedido? Lumian levantou-se lentamente, desconsiderando os revólveres apontados para ele. Ele colocou as mãos na borda da mesa, inclinou-se para encontrar o olhar do barão Brignais e sorriu. Porque eu matei Margot do Poisons pour Mob. O sorriso do barão Brignais congelou. Suas pupilas dilataram-se involuntariamente, como se quisessem examinar o homem diante dele. Os 4 bandidos, com os revólveres apontados para Lumian, também reagiram em choque. Como inimigos do Poisons pour Mob, eles conheciam muito bem as capacidades de Margot. O olhar sem emoção de Lumian examinou os rostos dos bandidos, fazendo-os desviar os olhos e, inconscientemente, as armas. O barão Brignais se recuperou rapidamente, dirigindo-se aos 4 bandidos: coloquem seus revólveres no coldre. Não te ensinei como tratar os convidados. Repreendendo seus subordinados, ele se virou para Lumian, com a curiosidade despertada: como você conseguiu matar Margot? Eu o esfaqueei com algo venenoso, mas não sei para onde ele fugiu antes de sucumbir, respondeu Lumian com indiferença. Isso está alinhado com as informações preliminares que o barão Brignais recebeu. Estreitando os olhos, ele perguntou com um sorriso: você entende as implicações de pegar meu veludor? Lumian sorriu, imperturbável. De fato. Ponto. Auberge do Coq d'Oré, quarto 504. Ao ver Lumian do lado de fora da porta, Charlie perguntou ansiosamente: então, é real? É falso? Não vale mais do que 50 veludor, Lumian respondeu casualmente ao entrar na sala. Ele percebeu que Charlie já havia arrancado o retrato de Susana Matisse, deixando um resíduo pegajoso. Charlie, tendo se preparado mentalmente para o resultado, ficou desapontado, mas não arrasado. Ele riu de forma autodepreciativa. Bem, ainda vale pelo menos 50 veludor. Uma casa de penhores generosa poderia me dar 20 por isso. Lumian lançou-lhe um olhar e sorriu. Mas consegui vender o colar falso por 1000 veludor. O que? Charlie ficou pasmo. Lumian tirou um maço grosso de notas, ainda sorrindo. O colar falso é seu e vale 50 veludor. Isso é tudo que posso lhe oferecer. O resto é minha remuneração pelos serviços prestados. Isso é aceitável?